Queridos irmãos e irmãs, um bom dia. Essa sexta-feira já, dia 8 de maio, a gente se prepara fazendo a meditação do Evangelho desse domingo, que será o sexto domingo do tempo da Páscoa. E no Brasil, o segundo domingo de maio, é também o Dia das Mães. Então a nossa mensagem, o nosso carinho, o nosso abraço a todas as mães biológicas, mas também aquelas mães do coração. Com a Sagrada Família, a gente já aprendeu que os laços de família nem sempre são os laços de sangue. São José foi pai de Jesus, mas não foi pai biológico de Jesus. E hoje devemos agradecer, também homenagear tantas mães que não são mães biológicas, mas são mães no amor. No amor, no serviço, na dedicação que têm por tantas crianças, filhos adotivos e filhos que nem são adotados, né? Mas são aquelas tias que cuidam dos seus sobrinhos, são aquelas avós que cuidam dos seus netos, aquela vizinha que sempre ajudou a cuidar também daquela criança, da sua amiga. Então, todas essas situações a gente agradece e pede a bênção de Deus por todas as mães e por aqueles homens também que fazem o papel de mãe. Então, que hoje, nesse Dia das Mães, todo aquele que derrama amor por uma criança que precisa se sinta abençoado, se sinta homenageado. A liturgia da palavra de hoje, ela traz uma oportunidade de refletir um tema bastante interessante, que é sobre o batismo cristão. Com alguns protestantes, principalmente aqueles da linha mais pentecostal, neopentecostal, às vezes aparece aquela discussão se o batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou em nome de Jesus. Duas expressões diferentes que aparecem, seja no Evangelho de São Mateus, como também aparece na primeira leitura que a gente vai ouvir nesse final de semana. Então, por que existem essas duas expressões? Qual que é a fórmula certa? Qual que é o jeito certo do batismo? Eu me apoio no estudo do padre Yves Congar. Ele foi um padre todo dedicado à sua vida ao tema do Espírito Santo. E ele deixou um livro importantíssimo sobre os estudos que ele fez sobre o Espírito Santo. E ele tem uma explicação, e é a partir dessa explicação dele que eu organizei o nosso encontro de hoje. Então, eu começo fazendo um comentário sobre bolo de cenoura. Vamos imaginar que você queira comer um bolo de cenoura. Faz tanto tempo que eu não como bolo de cenoura. Mas vamos imaginar que você vai fazer um bolo de cenoura. Primeira coisa, você precisa de uma fórmula. Como é que faz bolo de cenoura? Você vai pegar a cenoura, vai ralar a cenoura, ou vai bater no liquidificador, vai colocar ovo, vai colocar leite, açúcar, trigo, vai colocar o fermento e alguma outra coisa que talvez eu esteja esquecendo, óleo e assim vai. Isso é uma fórmula, é um jeito de fazer o bolo. E é claro que se você omitir, por exemplo, o açúcar, talvez não vai dar certo. Então a fórmula, ela significa aquele conjunto de coisas que a gente precisa fazer para poder o bolo sair do jeito certo. Agora, para que vai fazer o bolo? Porque tem muita cenoura em casa? Porque está com fome? Porque vai receber visita e quer acolher bem as visitas? Então, qual a finalidade do bolo? Aí aqui a gente já vê dois elementos diferentes. Um, a fórmula, o jeito de fazer, e o outro, a finalidade. O que eu quero com esse bolo? Usei o bolo de cenoura para a gente poder explicar essas duas expressões aqui. Na leitura de hoje, a primeira leitura, que não é de hoje, né? Perdão, desse domingo, do sexto domingo do tempo da Páscoa, no final diz, São Pedro manda que aqueles pagãos que tinham recebido o dom do Espírito Santo, manda que eles fossem batizados. São Pedro vai dizer, como é que a gente vai negar o batismo para alguém que já recebeu o Espírito Santo? E aí aparece essa expressão que causa às vezes um pouco de confusão entre nós. Diz assim, versículo 48 do capítulo 10 dos Atos Apóstolos. E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, o que o padre Congar ele descobriu? Fazendo estudos linguísticos, gramaticais, do grego que foi usado, das expressões que são semelhantes,
ele reconheceu que nessa frase e nessa expressão significa a finalidade. São batizados para estarem em comunhão com Cristo. São batizados para experimentarem os efeitos da redenção. Aqui é uma frase que indica finalidade, não fórmula. No Evangelho de São Mateus, quando Jesus ressuscitado se coloca diante dos discípulos e diz: Idem por todo o mundo, pregai o Evangelho e batizai, Jesus diz: batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ali nós temos a fórmula, o jeito de batizar. Então, olha que coisa interessante. As duas expressões, elas têm a sua verdade. Quando nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é em vista do quê? Daquela pessoa ser enraizada na vida de Jesus. Experimentar na sua vida, como Jesus diz no Evangelho desse sexto domingo do tempo da Páscoa, que cada cristão possa permanecer no amor de Jesus, estar unido ao Pai. Então, no Evangelho de São Mateus, nós temos o jeito de batizar, a fórmula do batismo. Nesse texto dos Atos dos Apóstolos, nós temos qual é o efeito, o que se espera do batismo. Então, por isso que vocês vão ver que não são só os católicos que batizam em nome da Santíssima Trindade. Muitos outros protestantes, coerentes com essa tradição e com essa fórmula de entender, batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em vista da remissão dos pecados. Mas aqueles cristãos que são de origem pentecostal, neopentecostal, esses fazem uma fórmula diferente, confundindo então a expressão que tem no texto dos Atos dos Apóstolos como se fosse uma fórmula, mas na verdade significa apenas o efeito, aquilo que se espera. Essa má compreensão, ela também cria umas situações muito complicadas. Vocês viram que na leitura do Evangelho, Jesus diz assim, no Evangelho desse domingo, sexto domingo do tempo da Quaresma, do tempo da Páscoa, capítulo 15, versículo 16. Né? Jesus, ao final, ele diz: O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Veja, aparece de novo a expressão em meu nome. Então, essa expressão ela significa em comunhão com Jesus, unido a Jesus. Não é uma fórmula mágica. Então, por exemplo, o que eu quero pedir em nome de Jesus? Eu quero pedir a reconciliação da minha família, eu quero pedir paz, eu quero pedir proteção no mundo, mas eu faço isso em comunhão com Jesus. Eu não poderia usar o nome de Jesus para pedir alguma coisa que é contrária ao projeto de Jesus. Vamos imaginar? Um fulano me ofende. Aí eu digo, não, em nome de Jesus, quero que um raio caia na cabeça desse fulano. Estou pedindo o quê? Contra Jesus. Estou pedindo contra o projeto de Jesus. Isso não tem sentido. Então, o próprio evangelho de hoje, ele também joga uma luz. Quando a gente usar a expressão em nome de Jesus, significa simplesmente o quê? Em comunhão com Jesus. Em vista de receber os efeitos da redenção de Jesus. Não é o nome de Jesus uma fórmula mágica. Então, cada cristão deve tomar muito cuidado quando começa a usar a expressão em nome de Jesus como se fosse um selo para poder ratificar os seus desejos, que às vezes podem ser contrários ao próprio Evangelho de Cristo. Então, que ninguém deseje o mal ao próximo e coloque o nome de Jesus no meio. Que ninguém faça algum desejo que não combina com o Evangelho e depois queira colocar o nome de Jesus como um selo. Quem invoca o nome de Jesus, invoca antes de tudo a comunhão com o Senhor. Então, acredito que essas palavras ajudam a gente a reter, compreender que o batismo cristão deve ser feito como fórmula, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mas sempre no efeito, na expectativa, com a finalidade de que o batizado ele permaneça no amor de Jesus, experimente na sua vida os efeitos da redenção do Senhor. Agradeço a todos que têm acompanhado o nosso canal, agradeço aqueles que se inscreveram, agradeço aqueles que estão compartilhando. Está sendo uma alegria, nós já passamos de mais de 1000 e tantos minutos que o canal está sendo assistido. Isso, um canal que tem pouco tempo de vida, já chegar a um número desse é uma alegria grande. Fiquem com Deus, o meu tempo aqui em Turim está terminando hoje, né? Daqui a pouco eu já volto para Roma.
E de lá a gente continua com as novas postagens. Terça-feira que vem, de novo, a gente se encontra. Deus os abençoe. Agradeço pelas orações. Rezei muito por todas as intenções que me pediram e por aquelas que não me pediram também, porque nós estamos em nome de Cristo. Estamos em comunhão com o Senhor, trabalhando, lutando, rezando pela redenção do mundo. Deus os abençoe. Feliz Dia das Mães nesse próximo domingo e até a próxima, se Deus quiser.